Gente, tô aqui pra gravar esse vídeo, tá sendo uma luta muito grande, porque eu não tava achando um lugar bom pra gravar, não tava achando uma iluminação boa, não que essa seja boa, né? Mas vamos lá. E também os meus vizinhos hoje resolveram sair todos pra rua, fazer barulho, e... Mas eu tava a fim de gravar um vídeo, surgiu a oportunidade e é isso aí. Então vamos lá. Vocês só não reparem a bagunça aqui atrás, porque eu estou no quarto de depósito, então vamos lá. É o seguinte, eu tava pensando essa semana, na verdade ontem e hoje veio na minha mente assim algumas coisas em relação a eu fazer a diferença dentro da minha própria casa, sabe? Porque a gente é muito bom, a gente, nossa, quer levar o amor de Deus depois que a gente conhece a Cristo, como vocês que me acompanham assim, e quem não me acompanha vai ficar sabendo agora, eu conheci a Cristo faz bastante tempo, assim, eu aceitei a ele, me batizei com 14 anos, mas eu só fui entender realmente o que é viver para ele e estar disposto a morrer, como ele fez por nós, há uns 2 anos, no máximo 3 anos atrás. E aí eu tava pensando o seguinte, bom, eu quero muito fazer alguma coisa, levar Cristo para as pessoas, aquelas que precisam, aquelas que realmente precisam se sentir amadas, porque todos nós necessitamos do amor de Deus. O ser humano, ele nasce com um vazio dentro de si, e as pessoas tentam preencher em tantos lugares, mas a gente sabe que só Deus pode preencher esse vazio. E o que acontece? Eu tava meditando assim, poxa, eu quero tanto fazer a diferença na rua, eu quero fazer a diferença na faculdade, eu quero fazer a diferença onde eu estiver, mas e dentro da minha própria casa? E quando eu me refiro a casa, eu me refiro à família, não casa de ser com quem eu moro, mas sim no sentido da minha família, sabe? E aí Deus falou no meu coração assim, que isso é um processo, porque eu tava pensando, poxa, Luana, eu tento fazer o possível para ser diferente em todas as minhas atitudes, assim, é óbvio que eu falho muito, eu erro demais. E aí eu tava pensando assim, poxa, dentro da minha família, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu sei, a gente sabe quando a gente erra e quando a gente faz algo que não é certo. Às vezes eu penso assim, poxa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter evitado. E aí Deus me mostra que é tudo um processo, sabe? E aí eu tava pensando, Deus, como que eu vou fazer a diferença dentro da minha própria casa, sabe? É tão difícil às vezes a gente querer trazer Cristo pra nossa família que não conhece a Ele, mas não é impossível, sabe? E aí isso já me leva a um outro ponto, já me levou a um outro pensamento de que, cara, a gente tem tantos anseios no nosso coração, pelo menos eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa por algumas coisas, mas umas coisas nada a ver, sabe? Umas coisas, tipo, muito pequenas. E aí eu tava pensando assim, Deus, por que, como que eu vou conseguir descansar, sabe? Por que eu sou tão ansiosa? E aí Deus falou comigo de uma forma tão simples assim, que é só a gente se entregar, sabe? É só se entregar mais por inteiro, porque se a gente for olhar Jesus, ele quando foi se entregar, quando ele se entregou por nós, ele não se entregou só uma parte, ele não entregou só o seu corpo, ele entregou o seu espírito, ele entregou a sua alma, ele se entregou por inteiro. E às vezes eu paro pra pensar, a fé, ela é basicamente isso, na verdade ela é isso, é a gente se jogar, sabe, se entregar por inteiro. Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô entregando a minha vida pra ti, porque eu creio que tu é um Deus que pode cuidar de tudo. E às vezes eu tava pensando, como que será que as pessoas viam o meu testemunho, sabe, eu, Luana? As pessoas em geral, assim, porque tem gente que pensa o seguinte, poxa, a pessoa passou por perdas, ela perdeu a mãe dela, teve perdas na infância, passou por dificuldades, óbvio que ela ia querer se apegar em alguma religião, alguma coisa. Mas eu digo pra você que não é só isso, sabe? A gente pode ver que pessoas no mundo, elas tentam se apegar em tantas coisas, em tantas religiões, mas elas sempre acabam, todas as religiões acabam apontando na verdade para Deus, sabe? Pro início de tudo. Então a gente precisa se entregar por inteiro para que realmente a gente possa chegar no nível de perfeição que Deus quer que a gente chegue. E isso não é de uma hora para outra, porque é um crescimento, é um processo. Tem um outro assunto também que eu estava meditando esses dias, que é sobre... Vocês não liguem pra essa bagacerice aqui, tá? Mas é pra poder fazer um videozinho melhor. Só um parênteses, agora fecha parênteses. Eu tava meditando que às vezes a gente para e pensa assim, Deus,
Quando que tu vai falar comigo de verdade? Quando que tu vai falar comigo de uma forma que eu possa claramente ver, sabe? Mas, cara, Deus fala com a gente em cada segundo da vida, assim, sabe? Pelo menos comigo, eu consegui ter essa visão de que, e sério, muitas coisas mudaram depois que eu comecei a enxergar isso, sabe? Na simplicidade das coisas, Deus fala, e Deus realmente é real, e não existe, sabe? Não existe outro motivo para viver a não ser para Ele, porque Ele dá a paz que ninguém dá, ele nos ama de forma que ninguém pode nos amar, sabe? Eu tava, há um tempo atrás, eu tava muito ansiosa, como eu tinha falado sobre ansiedade. Eu tava muito ansiosa em relação ao meu coração, assim, sabe? A necessidade de ter alguém pra cuidar dele. E eu fui muito boba por isso, porque, cara, Deus é que cuida do meu coração tipo, ele já provou isso pra mim, sabe? E, tipo, ele usou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida pra falar comigo e dizer que eu tinha que descansar nele. E a pessoa não conhecia a minha vida, a pessoa não sabia a situação que eu tava passando, era somente eu e Deus, porque eu tava, assim, muito ansiosa realmente por algumas coisas e Deus veio, assim, de uma forma tão louca, usou uma pessoa que eu nunca vi e pra mostrar que eu preciso descansar, porque ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, sabe? Ele entregou o único filho dele por amor a mim, por amor à nossa vida. E se a gente for parar pra pensar no que Jesus passou, no que Jesus sofreu e pelas coisas que a gente sofre aqui, que são coisas tão pequenas, sabe? Tipo, eu preciso de alguém que me ame, eu preciso de alguém que cuide do meu coração, mas, cara, tipo, Deus, ele cuida do nosso coração da forma que a gente nem sabe cuidar, porque a gente é tão falho e a gente pega e entrega o nosso coração pra qualquer pessoa. E as pessoas são falhas demais, tão falhas quanto nós. E aí a gente fica, tipo, sofrendo por motivos tão bobos, sabe? Sendo que Deus, ele quer se mostrar na simplicidade. Deus, ele é tão simples e a gente complica muitas coisas. Então eu acho que era isso, sabe? Tipo, eu enrolei, eu misturei vários assuntos, porque eu realmente não planejei, não fiz um cronograma pra gravar esse vídeo. Mas é isso, sabe? A gente tem que aprender a descansar de verdade em Deus, a se entregar por inteiro, porque no momento em que a gente tá em Deus, às vezes a gente pode estar em Jesus, mas a gente pode não estar fazendo aquilo que Ele quer que a gente esteja. Às vezes a gente pode estar trabalhando na igreja, a gente pode estar fazendo tantas coisas, mas é realmente isso que Deus queria que eu estivesse fazendo? Ou é realmente dessa forma que Deus queria que eu estivesse fazendo? Ou eu realmente estou me entregando da forma certa, estou me entregando por completo, inclusive o meu coração, para que Deus cuide dele da maneira certa e da maneira que eu possa realmente dizer, Deus, tá nas tuas mãos e Deus cuida dele, sabe? E sabe, nesse processo da gente se entregar a Cristo por inteiro, a gente vai passar por muitas dificuldades, assim, que na verdade vai ser Deus nos moldando, sabe? Eu vou ler aqui um capítulo, uma parte de um livro que eu estou lendo já faz um bom tempo, porque eu sou daquelas pessoas que demora 50 anos para ler um livro. Mas eu realmente consigo absorver tudo aquilo que Deus quer falar, sabe? Então, eu vou ler o seguinte. Deus criou o homem para si mesmo, a fim de que mantivesse com ele uma comunhão doce, íntima e crescente todos os dias. Quando o Senhor olha para a humanidade através da cruz de Cristo, enxerga o que ninguém consegue ver, o seu Filho. Tudo o que não deveria haver na vida do homem não é Cristo. Então o Senhor começa a cinzelar cuidadosamente, aparando as arestas e talvez leve meses ou anos para terminar a sua obra-prima. Entretanto, ele não tem pressa, visto a natureza delicada do seu trabalho e o resultado final da sua arte. Portanto, Deus, sem se precipitar, entalha e remove do homem tudo o que não faz parte da imagem de Cristo. Ele toma a iniciativa de interromper a nossa vida em favor do prêmio maior, desenvolver-nos e transformar-nos em cristãos espiritualmente maduros. Ou seja, o processo da gente se entregar a Cristo por inteiro, ele também está junto no processo de Deus nos moldar. E no momento em que a gente começa a se entregar a Cristo, ele começa a nos moldar e nos tornar cristãos espiritualmente maduros, para estar pronto para tudo, assim, sabe? Eu não sei se deu para entender a ideia do vídeo, mas eu espero que sim, porque são muitas coisas que eu tenho vivido e talvez tentar expressar isso assim em um vídeo só,
em poucos minutos, não tem explicação. Mas como eu já falei em outro vídeo, tente ter suas experiências com Deus, porque, tipo, é muito incrível, sabe? Deus, ele não cansa de nos surpreender e eu nunca vou cansar de dizer isso. E eu posso dizer com todas as palavras, como eu sempre digo, que eu encontrei o motivo pelo qual morrer. E isso é demais. Isso é demais e há tantas falhas em nós, assim. Em mim há tantas falhas e eu preciso melhorar. E como eu falei no início do vídeo, eu quero que a minha família conheça Cristo. E eu preciso começar nas minhas atitudes dentro da minha própria casa. Eu preciso começar em pequenas atitudes, sabe? Mudar e revelar a imagem de Cristo, sabe? E quando eu falo casa, de novo, eu falo família. Seja o que for, seja onde for, a minha família, ela precisa conhecer a Cristo. E tem que ser através de mim. Eu nunca sei acabar um vídeo, assim como eu também nunca sei começar um vídeo. Então, gente, sorry. Deus abençoe. E eu pareço uma vesga com esse óculos aqui refletindo. Mas é isso, gente.